Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 14. Faremos a leitura dos versículos 1 até o 12. Romanos 14, 1 a 12. O texto bíblico diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Pai, obrigado porque a Tua palavra é o nosso alimento. Obrigado porque podemos estar neste lugar para ouvir a Tua voz. Podemos expressar agora os nossos louvores a Ti, pois Tu és altíssimo. Agora, sei servido em falar ao nosso coração, desobstrua nossa mente, que o Teu Espírito tenha acesso ao mais profundo do nosso coração para comunicar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero crer que você, como eu, pensamos que estamos vivendo um momento muito crítico. Estamos aí em alguns lugares com lockdown, e até brinquei que alguns lugares têm pais dando o nome de filho de lockdown. Temos falta de leito, temos hospitais cheios com filas de espera para entrar. Não tem vacina para todo mundo. Hoje eu passava na frente do corpo de bombeiro e vi aquele monte de carro. Falei, meu pai, será que é todo mundo querendo fazer o teste de Covid? Aí depois eu descobri que eles estavam fazendo a vacina para um novo grupo etário. Mas há uma morosidade até que a vacina chegue para todo mundo. O ponto crítico também dá para ser percebido pelos desentendimentos de gestão, porque não há um alinhamento entre gestão federal, estadual e municipal. Há como que uma concorrência acirrada entre esses governos. Inclusive há uma intromissão muito clara e estampada de poderes no outro poder. E isso tem trazido para a comunidade uma instabilidade, para a sociedade já um problema de desemprego. Desemprego gera fome. E esses dias passei e vi uma placa numa frente de uma loja, de um comércio, de comidas, de alimentos, dizendo assim: olha, nós precisamos, somos essencial porque nós precisamos levar o pão para a nossa casa. Então nós vivemos um momento crítico. E eu conversava com uma psicóloga e ela dizia o seguinte, que hoje o que tem sido mais tratado nos consultórios tem sido dois assuntos básicos: a depressão, a ansiedade juntos, e também o medo e o pânico. Então é uma coisa assim meio que alastrada, portanto faz parte desse momento crítico que estamos vivendo, sem pensar ainda nos desajustes familiares, porque a gente percebe casais de longos anos de casamento quebrando aliança, arrebentando. O índice de violência doméstica aumentou, abuso sexual de crianças. É só olhar para a TV e você vai ver esse momento crítico, a crescimento da pornografia no meio do âmbito familiar e outras moralidades. Então é um tempo crítico que a gente precisa se aproximar de Deus e buscar o Senhor de forma muito intensa. O pior de tudo é que muitos não acordaram para isso. Muitos não estão distraídos e não colocaram esse momento na presença de Deus. Deus, socorre, a gente precisa do teu cuidado. Eu participei essa semana de um painel, de um congresso Proclame da nossa IPI, e o tema era a igreja e a sua vida missional.
pastor Valdir Starnagel, ele trabalhou um tema muito legal sobre a vida missional da igreja, e ele pegou o texto bíblico e falou, abra lá em Gênesis 11 e Gênesis 12, e nesse texto ele começou a fazer um contraste entre a vocação missional da igreja, porque ele disse, em Gênesis 11 nós encontramos a torre de Babel e a confusão de línguas e a humanidade foi esparramada, mas em Gênesis 12 nós temos a vocação de Abraão. O Gênesis 11 é o reflexo da sociedade moderna, diz ele, achei muito interessante, porque a sociedade da torre de Babel diz assim, a gente vai construir uma grande torre, um lugar que a gente pode chamar nosso, que a gente controla, que a gente domina. A torre de Babel é isso, vamos construir um lugar para crescer e crescer a eternidade adentro, e vamos alcançar os céus. A gente consegue na torre de Babel as coisas, a gente vai juntar muita gente, vai juntar riqueza, vai criar uma sociedade produtiva e não precisamos de ninguém para isso, só nós nos bastamos. E a gente sabe, a gente tem recursos, a gente consegue. Essa sociedade é a sociedade que declara a sua autonomia de Deus, dizia o pastor Valdir. E é verdade. Só que Deus diz para essa sociedade não. Agora quando você olha para Gênesis 11, Deus dá um sim para uma nova formatação missional. Porque quando ele chama Abraão, fala, vem que eu vou mostrar a terra que eu vou te dar. Você vai ser bênção para todas as nações. Você vai ser sinal do reino de Deus. Então há um contraste. Deus não nos chama para a sociedade da torre de Babel, que é essa sociedade que nós somos, que nós nos bastamos, nós somos independentes de Deus. Deus vai dizer não, mas o sim de Deus está para aquela vocação missional, para você ser bênção a toda a nação, ser bênção a toda a terra. A igreja tem esse chamado vocacional. Então nessa sociedade de Torre de Babel, nós enfrentamos um cenário que eu diria de riscos e dilemas. Essa tem sido a ênfase dessa nossa série. Você em um cenário de riscos e dilemas. E nós queremos tratar isso porque já vimos que a sociedade de Torre de Babel é uma sociedade de desigualdade, é uma sociedade de crítica, entre polarização de rico e pobre, de conflito entre eles. E Salomão nos instruiu como viver, se comportar numa sociedade de risco e dilema da riqueza e da pobreza. Como viver isso? Foi o que passamos esses dias atrás, há 2 domingos atrás. Na semana passada, o pastor Luiz Henrique trabalhou um outro problema da Torre de Babel, da sociedade de Torre de Babel, que é como enfrentar o luto, como enfrentar a enfermidade. E a gente percebeu alguns dispositivos e alguns aplicativos que Deus nos dá para aplicar na nossa vida e viver de uma forma mais tranquila nesse momento de enfermidade e luto. Agora hoje, eu confesso a vocês que todos esses temas para mim têm sido intrigantes e sensíveis, porque são assuntos polêmicos. Hoje eu vou entrar num outro assunto polêmico, que eu chamaria da polarização e do radicalismo. Por quê? O significado básico de polarização é a divisão em 2 blocos, em 2 polos, a respeito de um determinado tema. Então, fala-se um tema X e tem o Y e o Z aqui. As pessoas pensam diferente. Agora, num sentido mais negativo, a polarização é a disputa entre esses 2 grupos que se fecham em suas convicções e não estão dispostos à negociação e ao diálogo. E a polarização leva muitas vezes ao radicalismo, à intransigência, à inflexibilidade. Quer ver como a nossa sociedade é polarizada? Republicanos, democratas. Direita, esquerda. Capitalistas, socialistas e comunistas. Bolsonarismo, lulismo. Conservadores, liberais. E no meio religioso também. Tem um religioso e tem um ateu. Era um problema disseminado na igreja cristã do primeiro século. Por quê? Nós tínhamos um grupo que dizia tipo de comida que pode comer e que não pode comer. E mesmo porque o judaísmo veio de uma linguagem austera na questão alimentar, porque tem alguns alimentos que são proibidos pela conduta judaica. E também o judaísmo guardava o sábado, e o cristianismo começou a ter uma posição diferente, porque o Pentecoste foi no domingo, porque a igreja se reunia no domingo, e nós temos evidências disso acontecendo no domingo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que foi no domingo. Então havia grupos dentro da igreja que diziam, olha, não podemos comer carne, o outro pode. Há um posicionamento da igreja, o único posicionamento sobre carne no Novo Testamento é de Atos dos Apóstolos, diz assim, que nós não devemos comer carne com sangue sufocado. Seria, por exemplo, frango que não se degola e só torce o pescoço e o sangue fica dentro do animal. Então a Bíblia diz no Novo Testamento essa orientação, mas não se posiciona sobre suíno e sobre bovino, sobre outros tipos de alimento, ovino, mas
diz: meu irmão, aquele que acha que deve comer, coma e fica de boa. Aquele que acha que não deve comer, não coma e fica de boa. Se você acha que o dia X é santo, guarde. E se outro acha que o dia X é isso, então ele diz: vocês têm que ter respeito, vocês têm que ter suas convicções, mas vocês têm que respeitar as opiniões dos outros. Então, Paulo, mesmo sendo um judeu de carteirinha, ele não absolutizou o sábado. Eu falo que a equipe pastoral, o shabat de parte da equipe ministerial aqui da IPI Dourados é quinta. Tem alguns pastores que guardam a quinta contra o shabat. Eu com outros guardamos na sexta. Mas tem gente que guarda o sábado, tem gente que guarda o domingo. A maioria de vocês guarda o domingo como deveria ser dia do Senhor. Dia em que você deveria descansar e estar na presença do Senhor, dedicar-se para o culto, para servir e para celebrar o Senhor. Então Paulo, nesse contexto, coloca ordem nas coisas. Ele tenta trazer um equilíbrio nisso. Então ele diz: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julga o que come. Então ele coloca esse parâmetro para essas pessoas. Eu quero então ver 5 respostas nesse texto para responder essa pergunta: como se comportar num mundo polarizado. Em primeiro lugar, acolhendo as pessoas com graça. Ele começa o versículo 14:1: acolhei aquele que é débil na fé. Aquele que é fraco, aquele que tem alguma dificuldade, acolha. Essa palavra acolher tem a ver com tomar para o companheiro, aproximar. Não é criar barreiras, mas é criar pontes. Tem a ver com tomar pela mão, receber, hospedar, conceder acesso ao coração, acolher em amizade. Acolha as pessoas, acolho todos indistintamente. E o próprio Senhor deixa registrado, Paulo fazendo menção em capítulo 15 desse texto, nessa mesma carta: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo te acolheu. Nós somos acolhidos por Jesus, então porque eu fui acolhido por Jesus, eu devo acolher as pessoas. Então ele diz: acolham. Mas eu diria que está implícito aqui o acolher com uma característica: acolher com graça. A palavra graça é favor. E quando eu pego na tradução a palavra caris, a palavra grega, você vai encontrar o seguinte, que significa para a gente aquela pessoa que exerce influência sobre a vida de outra, de tal forma a conduzi-las a Cristo. É aquela tipo de pessoa que acolhe uma pessoa e pelo comportamento e vivência não leva para o mal, mas leva para Jesus. Isso é acolher com graça. Sua vida, seu comportamento, sua linguagem, seus hábitos, seus costumes, sua vivência social leva as pessoas a se aproximarem do Senhor Jesus. Acolher com graça é não atropelar as pessoas, é não desprezar, é não fazer de conta que não viu, não menosprezar, não julgar e condenar, apontando o dedo nas pessoas. Acolher com graça é acolher com amabilidade, aceitar, tratar com gentileza as pessoas. Lucas faz um registro acerca de Jesus, Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. É isso que é acolher com graça, a manifestação do favor de Deus através da sua vida. Muito cuidado, meu querido, para não ser encontrado você uma pessoa que não transmite graça. Que tipo de gente é que não transmite graça? É gente tóxica, gente que não acrescenta, gente que não estimula, gente que não motiva, gente que desanima, gente que puxa para baixo, gente que não inspira, gente que a gente não gosta de ficar do lado. Esse é o tipo de gente que não tem graça. A graça de Deus é uma gente encardida, é uma gente chata, inconveniente, antissocial, gente prepotente, soberba, arrogante e intransigente. Não respeita os outros, não dá atenção para os outros. Isso é gente tóxica. Pois bem, primeira coisa então, se você quer aprender a se comportar num mundo polarizado, o que você tem que fazer? Acolher com graça as pessoas, sempre com graça, com o favor de Deus. Em segundo lugar, você precisa ter as suas próprias convicções. Veja aí comigo, no versículo 5, parte final do versículo diz assim: cada um tem as suas próprias opiniões bem definidas na sua mente. Sabe, você não foi chamado para não saber o que você crê, o que você não pensa. Você tem que construir as suas convicções. E é importante que você as tenha. Você tem que ter as suas convicções. Mas eu queria dizer o seguinte, que a sua convicção, as nossas convicções, elas são formadas em alguns ambientes. Primeiro, um ambiente forte para a formação das nossas convicções, das nossas opiniões, da forma do nosso crer e ser. Qual é o primeiro ambiente que a gente tem? Família.
Na família, se você tem uma família estruturada, onde há respeito entre pai e mãe, entre esposo e esposa, se há princípios da palavra de Deus, aquelas convicções vão entrando dentro do seu coração. Agora, por contrapartida, se a sua família é desestruturada, as convicções no coração dos seus filhos vão sendo esfaceladas. Então você precisa valorizar essa estrutura familiar para que você tenha condições de trazer a eles convicções acertadas. Isso traz segurança. Tem muitos filhos inseguros, muitas pessoas adultas, homens formados, inseguros, porque não assimilaram nesse ambiente familiar essas convicções que foram dando estrutura, principalmente espiritual. Porque nesse ambiente familiar a gente aprende a crer. Ontem estava numa fazenda com o pastor Rubinho, visitando junto com um grupo de homens, e achei interessante que uma pessoa muito simples disse assim: olha pastor, na minha época, quando o papai era pequeno, eu era pequeno, meu pai botava todo mundo a gente para a igreja, caminhava 8 quilômetros para ir para a igreja, e ele punha todos os filhos na frente e ele ia atrás. E ele se afastou depois do Senhor, esse homem contou, mas aquela semente foi plantada e ele restaurou, agora voltando a firmar em Deus e buscando ao Senhor. Achei muito lindo esse testemunho, porque as convicções são formadas aqui. E mesmo estando, achei muito lindo o que ele diz, mesmo estando afastado, ele tinha medo: se Jesus voltar, eu tiver desse jeito, eu estou perdido. Porque ele tinha convicções, ele tinha valores dentro do seu coração. Mas existem outros ambientes que te ajudam a formar convicções. Ambiente escolar. Por isso você tem que saber que escola que você está colocando seu filho, se tem valores lá naquele conceito, naquela escola. Outro ambiente, convivência com os colegas. Quem é que são os amigos dos seus filhos? E aí nós vamos ampliando. Depois tem a liderança, o professor, várias pessoas que vão influenciando a vida das nossas crianças. A galera, a turma, o vizinho, os colegas de bairro. E hoje nós temos várias pessoas influenciando a mente das pessoas, porque hoje não tem parede geográfica, né? A gente escuta de todo mundo. Então, tem jornalista falando, tem políticos, tem pregadores de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito você escuta. Você tem youtubers, você tem influencers, você tem filósofos, vocês têm mentores, pensadores e líderes. E aí essas coisas estão sendo formadas dentro do seu coração, porque você está exposto totalmente a todo tipo de informação. E se você não tiver um senso crítico, se você não tiver uma opinião definida, essas coisas vão formando uma bagunça na sua mente. Sabe o que eu quero dizer? É que você precisa ter as suas convicções, e elas precisam ser avaliadas. Primeiro, o que você tem ouvido? O que você tem assistido? A quem você tem lido? Porque de vez em quando você percebe, eu sempre conto isso do Gabriel, um dia lá na universidade em Santa Catarina, ele ligou para mim, e a gente conversando: pai, e aí, porque vocês evangélicos? Eu falei: vocês evangélicos? Cadê a base que nós te demos? Mas ele estava recebendo influência. Então existe um perigo. Quem você está lendo, João Gabriel? Que tipo de literatura? O que você está assistindo? O que você está vendo? Onde tem sido a sua fonte? O que você tem bebido? E tem muita gente bebendo água podre nos nossos dias e formando convicções absurdas, diria, porque falta de firmar. Aqui está um livro de autoria do Espírito Santo que vai dar boas, centradas, equilibradas, ajustadas, corretas convicções ao seu coração. Não abandone esse livro. Leia este livro. Eu mostrei para a Néia, eu estava fazendo a minha leitura devocional, eu não tinha percebido isso. Davi, depois que pecou, pisou na bola, o profeta Natan chegou para ele, papapá. Lá depois teve a criança morreu, e aí diz que ele saiu da sua casa e foi do templo, depois foi para o palácio. Olha que coisa boba, mas a primeira coisa que ele fez não foi ir para o palácio, ele foi para o templo, para tratar a vida com Deus. Depois ele foi para o palácio. Isso dá uma mensagem fantástica. Tem muita gente que está indo para o palácio, está indo para a empresa, tem cuidado dos seus negócios, cuidado da sua vida, mas esquece o templo. E ele não. Cara de poder, de riqueza, ele foi para o templo, para tratar a vida dele com Deus primeiro, para depois ir para o palácio. É uma linda mensagem, né? Para pensar sobre isso. Então esse livro vai te ajudar. E esse livro diz assim: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então se você está pegando uma fonte ruim, você vai assimilar muito daquilo. Tem outro texto que está na Bíblia: as más conversações corrompem os bons costumes. Então se está do lado de gente que fala groselha, bobeira, bobagem, você
vai assimilar aquilo. Então você tem que trabalhar isso. Olha que Paulo escreve à igreja de Colossos: cuidado para que ninguém vos engane e venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E hoje tem muita gente influenciada pelo mal, que seduz, que por vãs sutilezas coloca os rudimentos do mundo e não os rudimentos de Cristo. Você quer ver um exemplo? Às vezes você vai repreender seu filho, ele vai te responder assim: mas todo mundo faz. O que quer dizer isso? Os rudimentos do mundo prevalecem sobre os rudimentos de Cristo. E nós temos que dizer a eles os rudimentos de Cristo. Paulo chegou numa igreja, a igreja da Galácia, e diz: quem vos fascinou? Quem seduziu vocês? Para vocês mudarem de forma muito rápida da graça. A sedução, adolescentes e jovens sendo seduzidos por uma vida liberal, vícios, drogas, sexualidade, relativismo, ateísmo, tudo normal. Maridos e esposas sendo seduzidos por conceitos modernos, do tipo: importante é ser feliz. Se eu não estou legal com você, eu quero ser feliz, eu vou me realizar, e você toca a sua vida. Isso é rudimento do mundo, isso não é rudimento de Cristo, levando a pessoas a abandonarem casamentos de 30, 40, 50 anos, por conta desse conceito filosófico que influencia. Crentes sendo seduzidos pelo materialismo, pelo liberalismo, pelo mundanismo, os crentes sendo seduzidos, de repente dá as costas para Deus, a Bíblia não faz mais sentido para a vida dele, e ele: vou tocar a minha vida. É assim que nós vivemos a sociedade. Então você precisa ter as suas convicções. Em primeiro lugar, acolher as pessoas com graça, mas desenvolver as suas convicções. E sabe que esse problema é tão antigo, que Isaías, o profeta que viveu 600 anos antes de Cristo, no capítulo 5, versículo 20 de Isaías, diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade a sua luz, e da luz a escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Parece que ele estava antevendo, já era daquela época, o que ia acontecer hoje. Hoje o certo é errado, o errado é certo, e a gente fica aí confuso. O que nós vamos ensinar para os nossos filhos? A palavra vai te dar clareza. Cuidado, tem muita gente invertendo valores. Então as suas convicções precisam ser formadas e exercitadas. Sabe que tem uma igreja muito interessante, a igreja de Bereia, que está lá registrada em Atos 17:11, que o pregador foi lá na igreja, pregou, e a igreja ia averiguar se estava escrito na palavra assim. Cara, hoje vocês escutam no YouTube, você escuta no WhatsApp, nas mensagens, pregador de tudo quanto é tipo, e tem gente que está falando coisas de Deus, mas tem muita gente que em nome de Deus está falando besteira. Como você não tem estrutura bíblica, como você não tem estrutura espiritual, você vai assimilando e fala aquilo como verdade. Achei interessante que essa semana estava num grande mercado e encontrei uma pessoa que é da igreja, uma senhora. E ela com medo, assustada, eu falei: filha, fica tranquila, a pior das hipóteses na situação que nós estamos vivendo crítica é de você morrer, mas se você tiver Jesus, vai para o céu. Eu falei: quem sabe se lá no céu é melhor que aqui? Eu falei: cruz credo, minha irmã. Que falta de convicção. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam. Você duvida ainda? Eu garanto, falei para ela. Mas olha como é que as pessoas estão sem convicções, crentes que estão perdidos, não conhecem, porque não conhece os princípios da palavra, que vai forjar a sua moral, a sua vida ética. Então muito cuidado com as suas influências, não aceite tudo que você ouve, não acredite em todas as mensagens que você recebe. Tem gente mal intencionada, tem gente perniciosa que quer perverter o direito, tem gente que é mensageira do cão, de Satanás, e às vezes até travestido de crente. Pedro foi repreendido por Jesus: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Então tem irmão na fé que vai ser usado pelo capeta, e você tem que ter discernimento na palavra. Muito cuidado com a manipulação, com as vãs sutilezas. Redobre o seu cuidado com as redes sociais, com o WhatsApp, com o Instagram, com o YouTube, Facebook, por aí afora. Utilize apenas o necessário, porque quanto mais você se expõe, mais a sua vida é rastreada e toda a sua intimidade é vista e publicada, e sem perceber, todas aquelas influências estão sendo assimiladas. Isso é uma expertise do cão, isso é uma expertise de Satanás, e você não se tocou nisso.
Quanto tempo você gasta mexendo no seu WhatsApp? E quanto tempo você gasta com esse livro? Faça um comparativo com a palavra de Deus e o que você gasta no WhatsApp. E se chegar lá no céu e falar, eu não tive tempo. Deus tem tabulado quanto tempo você gastou no seu WhatsApp a sua vida inteira, e tem tabulado quanto tempo você gastou na palavra dele. Está tabuladinho, ele vai chegar assim para a sua vergonha e vai mostrar. Então nós precisamos estar antenados sobre esse tipo de influência. Não seja um Maria vai com as outras. Fecha o filtro em algumas coisas que não precisa. Terceiro lugar, uma forma de você se comportar no mundo polarizado é respeitar as opiniões diferentes. Versículo 1 do capítulo 14, não porém para discutir opiniões. Paulo não diz para a gente não discutir nada. Também não sugere que você não pode ter discordância. Ele não está dizendo isso. A orientação dele é para que os crentes maduros cheguem a conclusões claras e definidas, tendo amor e respeito pelas pessoas. Respeite a opinião. Tenha consideração com as pessoas, é isso. Porque tem gente que vive procurando encrenca, que vive procurando confusão. Eu quero ver o oco mesmo, eu quero ter encrenca. E sabe, se expõe nas redes sociais. Tem as suas convicções, às vezes até por seduções, convicções esquisitas à luz da palavra, mas dispõe. E aí, crentes, se já escutaram histórias, eu já escutei algumas, se degradando na rede social. Onde já se viu um irmão em Cristo ter essa posição, papai? Ele diz, evite as discussões insensatas. Se você quer aprender a viver num mundo polarizado, não fica expondo por aí, contendendo com as pessoas. Tenha consideração, saiba ouvir, dialogue com as pessoas. Evite, Tito 3,9, evite, Tito, as discussões insensatas, tolas, bobas, ímpias, absurdas, loucas. Evite a controvérsia, o debate, o confronto. Quem adotou esse expediente quando Jesus estava no seu ministério, foram os escribas e fariseus, porque eles procuravam Jesus para discutir, para confrontar, e Jesus não entrou nessa onda. Sabe aquelas mensagens que você vê, muito intragável, de alguma pessoa querida, e você fica com vontade de responder? Segura mais tempo aí, queridos, não responda de imediato. Você vai falar, Caca, Deus, olha para esse abençoado aqui, porque senão se eu responder eu vou ser grosso com ele. É isso que ele está dizendo. Me ajude a trabalhar as pessoas sem entrar em discussões insensatas. Porque tem gente, por causa das suas ideias e opiniões e convicções, se tornam intolerantes, intransigentes, agressivas, desrespeitosas, chatas de convivência. Cuidado com os seus julgamentos. Você quer ver um momento crítico que nós estamos vivendo, que tem opiniões divergentes? Você não precisa se manifestar, mas eu sei que a maioria de vocês tem um lado, eu e uma outra do outro lado. Estamos divididos em dois grupos na atualidade. Grupo 1, querem continuar o isolamento, ou quer continuar o isolamento. Grupo 2, são as pessoas que querem voltar às atividades. Mas vamos ver as diferenças? Grupo 1, tem muito medo do vírus, é compreensível. Porém a maioria tem recursos financeiros para se manter fechado, parado em casa. Por isso, a economia fica em segundo plano para estes. A quarentena é cômoda, está usando o tempo para refletir, ver filmes, descansar, fazer aquelas receitas bonitas, porque tem dinheiro para comprar todo tipo de coisa, e tem brinquedo para as crianças. Esse é o grupo 1. E ele acusa o grupo 2 de só pensar em dinheiro. Agora temos o grupo 2. Esse também tem medo do vírus. Porém, já está sendo atingido pela crise e está se preocupando cada dia mais com o dia de amanhã. Muitos não têm recursos para comida, para aluguel, para os remédios. Sabem que suas empresas, suas casas, seus negócios, tudo está em risco iminente. Por isso preferem enfrentar o risco do vírus e voltar ao trabalho. E acusa o grupo 1 de exagerar no pânico e serem torcedores do vírus. Esse é o problema. Aqui nós temos uma polarização. E aí o que é o problema? Que esse do grupo 1 abomina o grupo 2. E o grupo 2, onde já se viu esses caras ficarem enclausurados? Onde já se viu esses caras se expor e contaminar todo mundo? É ou não é a polarização que nós estamos vivendo hoje? E o que Paulo orientaria? Qual grupo que eu fico? Você faça a sua análise, você decide e você respeita o outro. Pronto. Porque eu acho curioso essa questão de grupo, porque eu sei de muita gente que diz que está com medo, mas trabalha, vai para o mercado, faz tudo, mas na igreja não vem. É incoerência isso. Aqui a gente tem tomado todos os cuidados protocolares. Não estamos infringindo a lei, estamos conseguindo cumprir todos os protocolos, sendo o mais rigorosos possíveis. Então existe aqui a polarização. Cada um faça a sua análise, respeite a posição do outro e analise a situação de outros pontos de vista. Nós temos 3 problemas nessa situação agora. O problema de saúde, um problema econômico e um problema mental. Eu vi um filósofo falar esses dias. Nós temos 3 problemas. E dependendo do teu
grupo, você vai resolver um problema, mas quem vai resolver o problema econômico, o problema físico, saúde, e quem vai responder e resolver o problema mental, conforme eu falei para vocês, que a psicóloga diz pessoas em pânico, pessoas com fobias e pessoas depressivas. Como fazer? Então não é fácil, aí você critica, porque um pensa assim, outro pensa... Muito bem, aprenda a respeitar as opiniões. Recapitule comigo, por favor. Como se comportar no mundo polarizado? Primeiro lugar, acolher as pessoas com... Segundo, desenvolver e criar as suas próprias convicções. Terceiro, respeitar as opiniões diferentes. Quarto lugar, saber para quem você vive. Quem você é e para quem você vive. O versículo 7 diz: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Cara, você tem que descobrir quem você é, a sua identidade espiritual. E eu vou encurtar a conversa. Essa cena dessa imagem anterior aqui, olha lá, crianças, o que aparece lá? Uma pessoa, e do lado direito, o que aparece? Um anjinho, do lado esquerdo um capetinha. Então eu vou dizer para vocês, vocês podem estar de um dos dois lados, ou sendo influenciados pelo Senhor, ou influenciado pelo mal. Você é influenciado pelo bem, ou por Deus, ou pelas coisas do mal. Afinal, de quem você é? Ah, não, eu já sou membro da igreja já há algum tempo, e então eu acho que eu sou filho de Deus. Não necessariamente. Eu vou te dar um teste para você aferir quem você é. Jesus disse assim: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você anda na palavra e ama a palavra, está sendo testificado, confirmado, ratificado que você é de Deus. Jesus também disse o seguinte: vocês vão ser meus amigos se você fizer o que eu mando. Então o inverso é o contrário. Se você não obedece a palavra, se você não respeita a palavra, se não faz o que Jesus manda, você não é dele. É isso que ele está dizendo. Terceiro lugar, nós encontramos Jesus dizendo para Pilatos o seguinte: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, se você dá ouvidos à mentira, você é do pai da mentira, do diabo, de Satanás. Mas se você ouve a verdade, você ama a verdade, você é do Senhor. Então você tem parâmetros para identificar. Se você tem prazer nas coisas de Deus, você é do Senhor. Se você obedece a palavra, você é do Senhor. Se você quer humilhar-se diante do Senhor, você é dele. Mas se você for rebelde, contumaz, intolerante, você não respeita a palavra, você desobedece, você agride a palavra, você não é do Senhor. Saiba disso. Agora, saber quem eu sou vai determinar como eu vivo. Se eu sou do Senhor, então agora meu padrão de vida é outro. Eu caminhava com um médico recentemente e ele me falou o seguinte, que algo tocou o coração dele, porque ele sempre ouviu falar do Jesus Salvador. E o Jesus Salvador é Jesus legal, o Jesus que morreu na cruz pelos pecados da humanidade, o Jesus que perdoa pecados. Esse é o Jesus legal, esse é o Jesus que eu gosto. Mas ele disse que uma vez ele veio à igreja, aqui neste lugar, e ouviu falar da diferença entre o Jesus Salvador e o Jesus Senhor. E é interessante que nesse texto de Romanos que acabamos de ler, diz assim: foi justamente para esse fim que Jesus veio, para ser Senhor de vivos e de mortos. A gente pensa que Jesus veio ser só Salvador, mas Jesus veio para ser Senhor. E Senhor quer dizer chefe, Senhor quer dizer dono, Senhor quer dizer que comanda a minha vida. Então você tem que saber para quem você vive. Primeiro, quem você é. Se você é dele, você vive para ele. E aí ele diz: se você vive, vive para o Senhor. Se você morre, morre para o Senhor. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. E aqui, olha uma tradução do Eugene Peterson, do versículo 6 desse livro. Diz assim: o que importa em tudo isso é que, se você guarda um dia sagrado, guarde-o por causa de Deus. Se você come carne, coma-o para a glória de Deus, e agradeça a Ele pela picanha. Se você é vegetariano, coma vegetais para a glória de Deus, e agradeça-lhe pelo brócolis. É isto. Tudo seja feito para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, faça tudo para a glória de Deus. Em último lugar, meu querido, lembrando que para você se comportar neste mundo polarizado e cheio de radicalismo, você nunca pode esquecer de que haverá um dia de
prestação de contas. Eu vejo um texto do Salmo 7,11, diz assim: Deus é justo juiz. E Deus sente indignação todos os dias de ver tanta barbaridade nesse planeta. E o veredito desse justo juiz é implacável, não falha, é irrecorrível. Porque a gente está acostumado com a impunidade no nosso país e no nosso mundo. Tem um jeitinho. Lá no trono de Deus não haverá jeitinho, não haverá padrinho, não haverá qualquer tipo de influência. Não tem como fazer vistas grossas, não tem como outra instância para recorrer. Não tem revisão de processo. Deus, eu quero pedir revisão do processo da minha vida. Não tem embargos infringentes. Não tem um Supremo Tribunal Federal desacreditado que tem dado pistas de uma ditadura de droga. Não tem. Não haverá mais relativização. O Senhor é a própria verdade. Tudo está patente e claro aos seus olhos. Não adianta você querer enganar. Calma, está aqui, cara. Quer que eu faça? Como é que chama? O VAR? Quer que eu vote a sua vida? Vou passar o VAR da sua vida, vem cá. Pênalti. Falta, pecado, imundícia, sujeira, imoralidade. Mostra o VAR e na tela, para todo mundo ver. Aí a vergonha vai se instalar. Então, meu querido, há um trono marcado pela justiça e pelo juízo. Haverá uma prestação de contas. Aqui diz assim, no tribunal, em que todos haverão de prestar contas. Portanto, algumas recomendações finais. Ouçam todos. Pereceu da terra o piedoso e não há entre os homens um que seja reto. É assim que Deus vê. Eclesiastes 11:9. Jovem, mas eu aplico aqui a todos vocês, homens e mulheres. Viva, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que te satisfaz o seu coração. O que der vontade, os seus prazeres. Vão em frente, curta a vida. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus vai te pedir conta. Pode viver do jeito que você quiser, mas você vai bater continência para o justo juiz. E eu quero ver como é que você vai explicar. Aí eu quero ver como é que vai ser explicar. Queridos, nós temos que ter essa visão do temor do trono de Deus. Eu acho muito interessante que Jesus, quando ele chegava no meio de ambientes, você imagina uma prostituta estando na frente daquele homem que vasculha o coração daquela mulher. Eu me recordo de um pastor, Nivaldo Nassif, disse que ele trabalhava ali naquela região de São Paulo, da Cracolândia, e uma vez ele foi visitar um borracheiro que era da igreja dele, e disse que ele chegou lá, o borracheiro falou: ô pastor, vem cá, e tinha aquelas mulheres prostitutas, mulheres da vida ali, e quando elas viram o pastor, elas tentaram puxar a saia para baixo, de vergonha de saber que estava na frente do pastor. Você imagina na frente do juiz dos juízes, cujo trono é justiça e juízo. Ouçam autoridades e juízes, Deuteronômio 16:18, juízes e oficiais constituirás em todas as suas cidades, para que julguem o povo com reto juízo. Juízes, não torçam a justiça, não façam acepção de pessoas, nem tomam suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça vocês devem seguir, somente a justiça, para que você viva e possuas em herança a terra que o Senhor te dê. Diz ao juiz: veja o que vocês fazem, não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor nos julgardes. Deus está convosco. Então, alerta aos legisladores, muito cuidado, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem a justiça aos pobres e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Gente que roubou dinheiro para tratamento do Covid, vão comparecer diante de Deus. E aí, o juízo vai acontecer. É chegado o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do teu castigo, o dia da punição. Os transgressores e os pecadores, tudo isso que eu estou dizendo é bíblico, tudo na versículo da Bíblia, só não dei referência para vocês. Serão juntamente destruídos. Os que deixarem o Senhor perecerão. Virá o dia em que a justiça será restituída. Esse texto é lindo, 1:26 de Isaías. Restituir-te-ei os teus juízes que eram antigamente, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependerem serão redimidos pela justiça. Como fazer para se comportar num mundo polarizado e cheio de radicalismo? Fique em pé, por favor.
Jesus, ele soube e mostrou para nós como se comportar num ambiente assim. Primeira dica: acolha as pessoas com graça. Segunda dica: tenha as suas próprias forjadas em ambientes sadios, em ambientes bons. Cuidado com o que você tem ouvido, a sua fonte. Terceiro, respeite as opiniões diferentes. Não entre em discussão tola. Saiba quem você é e a quem você pertence. Somos dele, não somos do mundo. Guardamos a verdade e não a mentira. Andamos segundo os rudimentos dele, de Cristo, e não segundo os rudimentos do mundo. Não se distraia, não se esqueça. Prestação de contas um dia. Edson Augusto Rios. E está lá na sua vida. Mas há uma coisa, porque aqueles que comparecerem diante do tribunal de Deus e que já receberam Jesus como Salvador e Senhor, quem é que os vai representar? Jesus. Ele foi lavado, santificado e justificado em o nome de Jesus. Pode entrar. Agora os outros não têm esse advogado que vai defender. Não dá para viver neste mundo, esses dias difíceis, sem se apegar a Deus. Não dá para viver sem a presença do Espírito Santo. Saiba, meu querido, ouça isso. Você não vai conseguir viver nesse mundo louco, crítico, pandêmico, radicalista e polarizado, sem ter a presença do Espírito Santo. E essa canção é uma oração. Se você quiser pedir para o Senhor, fala: Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Enche essa casa de sabedoria, de inteligência. Vem, domina o meu pensamento, as minhas intenções, o meu coração. Faça dessa canção uma oração verdadeira para a sua vida. Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em meu coração. Enche essa casa de sabedoria, enche essa casa de amor e perdão. Enche essa casa de inteligência, enche essa casa de adoração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo hoje aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo hoje aqui. Derrama Teu óleo, derrama Tua unção, Espírito Santo de Deus. Derrama o Teu óleo, derrama Tua unção, Espírito Santo. Vem, Senhor, visitar a mente, na minha mente, em meu coração, no meu falar do Teu povo, Senhor, no meu agir, os pensamentos, as intenções. Vem, amado. Espírito Santo, vem sobre mim. Tu és bem-vindo, amado. Espírito Santo, querido Espírito Santo. Fazemos esta oração nesta manhã, Senhor, para estes que aqui estão neste lugar e estes que estão conectados com a gente. Pai, nós não podemos viver desorientados nesse mundo complicado. Teu povo tem que viver com inteligência, com sabedoria, com destreza, e estamos tentando passar a Tua palavra para que ele seja habilitado para fazer e viver toda boa obra. Por isso, ó Deus, nos livra de sermos idiotas, de agir com burrice. Nos ajude a viver com inteligência, com sabedoria. Que o Senhor mova as nossas intenções, que as nossas influências sejam santas.
Feche os nossos ouvidos a toda coisa sutil, toda coisa perniciosa do inferno, engendrada no inferno, planejada no inferno, pelos demônios, por Satanás e todos os sua estrutura bélica. Dá-nos, Senhor, a palavra do Senhor, que é o nosso escudo, a espada do Espírito. Por isso, ó Pai, nesta manhã, nosso pedido é que o Senhor nos ensine a acolher as pessoas com graça, que o Senhor nos ajude também a ter as nossas e desenvolver as nossas próprias convicções, que o Senhor nos ajude a respeitar as opiniões e não expor de forma insensata, tola e agressiva. Nos ajude a saber efetivamente quem somos e para quem vivemos e o propósito da nossa vida. E jamais esqueçamos de que haverá prestação de contas. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo, livra-nos do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Cristo, o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito te ajude e te ensine a comportar num mundo polarizado e cheio de radicalismos, hoje e sempre. Amém.